Então, olha, em primeiro lugar, nós temos que observar algumas coisas. Toda escolha que nós vamos fazer, toda decisão que nós vamos tomar, independente de qual seja essa escolha, essa decisão, deve ser tomada, com base na palavra de Deus. Nós temos que observar, em primeiro lugar, a palavra de Deus para decidirmos qualquer coisa a respeito da nossa vida, a respeito da nossa casa, da nossa família e também, neste caso, das eleições a respeito do nosso país. Em quem votar, né? Em quem o cristão deve votar. Tiago 4,17 diz assim, ó: portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deixa eu repetir para você. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, em primeiro lugar, nessas eleições você deve ter em mente que o seu papel, o seu dever como cristão é votar fazendo o bem. Até na hora de votar você tem que pensar nisso, que você, como cristão, que sabe que deve fazer o bem, que sabe que deve tomar as melhores decisões, e você ir lá e não votar de acordo com isso, você está cometendo pecado. Como assim? Observe os candidatos, né, nessa eleição. Quais são as propostas de cada um? Nós sabemos que tem aí leis que não estão de acordo com a palavra de Deus, e muitos desses candidatos apoiam essas leis, e você votar em um candidato que apoia algum tipo de lei, que trabalha para, não é mesmo, aprovar algum tipo de lei que não é aprovado pela palavra de Deus, você está cometendo mal, você não está fazendo o bem. Você apoiando algum candidato que está trabalhando, não é, contra os princípios do Senhor, contra os princípios da palavra de Deus, você apoiando ele está cometendo pecado, porque você não está fazendo o bem. Então, em primeiro lugar, você deve observar o candidato no qual você vai votar. Ele está trabalhando a favor do bem, a favor da palavra de Deus? E não é o bem que nós achamos que é o bem. Não é o bem que o ser humano acha, não, os princípios do homem, não. Aqui, a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é que nos dá a direção. Então, o bem do qual estou falando aqui é o bem da palavra, é o bem do Senhor. Porque nem sempre as pessoas elas estão lhe fazendo mal e para elas não é o mal, é bem. Né? A gente tem que ter esse entendimento que o bem que nós estamos falando é o bem segundo a palavra de Deus. Porque, por exemplo, o diabo, ele é o pai da mentira. E ele prega a mentira como se fosse verdade. E Jesus veio para quebrar esta mentira e trazer de fato a verdade, que é a palavra de Deus. Então, quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo o pecado. Então, se você apoia um candidato, vota em um candidato que tem propostas, tem projetos de lei que vão contra os princípios da palavra de Deus, você não está fazendo bem, você está cometendo pecado. E tem um outro versículo que eu acho muito interessante, que que vai nos ajudar também nesse dia das eleições. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, ele diz assim, ó, a segunda parte aqui do versículo, na verdade, vamos ler o versículo todo para você entender. Ó, a mulher está ligada
ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, aqui diz que a mulher, ela está ligada ao seu marido enquanto ele viver. O homem e a mulher estão ligados um ao outro enquanto, como casal. Se a esposa está viva, o marido está ligado a ela, né? Se o marido está vivo, a mulher está ligada a ele. Agora, se um morrer, o outro está livre para casar com quem quiser. Ele tem a liberdade de escolher uma outra pessoa para viver, para formar família, para estar junto como casal. Só que tem um detalhe. Essa pessoa que você vai escolher tem que pertencer ao Senhor. E esta palavra nós podemos colocar, podemos usá-la, podemos utilizá-la como princípio para tudo em nossa vida. O emprego é do Senhor, né? O lugar onde você vai é do Senhor. E neste caso, o candidato que você pensa em votar, ele é do Senhor, pertence ao Senhor no sentido de trabalhar, de defender os princípios da palavra de Deus. Os projetos dele são projetos que estão a favor, estão baseados na palavra de Deus, nos princípios do Senhor, ou são projetos de lei, são trabalhos que vão totalmente contra os princípios de Deus. É nisso que você tem que pensar nesse dia de eleição, agora dia 7 de outubro, domingo. Você tem que pensar, em primeiro lugar, e na hora de votar você tem que fazer o bem. Fazer o bem. Observando a vida, os projetos, as propostas do seu candidato. Observando todos os projetos, propostas dele, o trabalho dele até aqui também, né? Você tem que colocar isso, tem que colocar tudo na mesa. O trabalho dele até aqui, as propostas dele para os próximos anos, os projetos que ele tem para os próximos anos, e avaliando tudo isso você vai entender se esta pessoa, se este candidato é do Senhor ou não. Porque se não for do Senhor, você tem que fazer o bem, não votando nele e escolhendo um candidato que trabalha a favor dos princípios da palavra de Deus. E se nós observarmos só esses 2 versículos aqui, não é preciso falar mais nada. Eu acredito que com estes 2 versículos fica bem claro que a nossa responsabilidade é de votar fazendo o bem. Fazendo o bem. Olha, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz assim, ó: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres olhar para a palavra, para os mandamentos, e fores seduzidos para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para morar na terra na qual estás passando neste momento.
Olha só que interessante. Aqui nestes versículos, Deus coloca duas escolhas. A vida, a morte. A escolha da vida para você viver esta vida, para você ganhar o direito dessa vida. Você tem que obedecer os princípios, os mandamentos do Senhor. E a morte é caso você escolha abandonar a Deus e servir outros deuses. Deus deixa essa escolha para o povo. Só que também deixa claro quais são as consequências da escolha que eles fizerem. Olha, se você escolher a vida, se você escolher obedecer os meus mandamentos, se você escolher me servir, você vai ter a vida. Você terá os seus dias prolongados. Você vai ser abençoado nessa nova terra, nessa terra que você está entrando. Agora, se você escolher servir outros deuses, se você escolher o mal, servir, adorar outros deuses, você vai morrer, seus dias não serão prolongados. Duas escolhas e dois tipos de consequências. Então, nós podemos tomar esta palavra para os dias de hoje também. Nós temos dois tipos de escolha. Está na mesa dois tipos de candidatos, vamos colocar assim, não é mesmo? Os candidatos que vão ajudar a levar o Brasil para dias melhores, candidatos que vão trabalhar a favor de melhorar o Brasil, melhorar a maneira de viver, melhorar a situação na qual nós estamos, candidatos que vão trabalhar seguindo os princípios do Senhor, e outros que vão continuar trabalhando para o seu benefício próprio, roubando, afundando o Brasil cada vez mais. A consequência, nós sabemos qual é. A consequência do bem e a consequência do mal. Então, observe isso no dia 7, agora, domingo. Observe bem, analise bem e depois você escolhe com sabedoria, escolhe olhando bem para quem você, olhando para a palavra, olhando para os trabalhos de cada um dos candidatos no qual você vai votar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa ser direcionado pelo Senhor nesse dia. A minha oração é que você seja direcionado, que você vote com inteligência, com sabedoria e também sendo guiado pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.